Meu Deus, gente, notícia urgente, a maior notícia de todas, Bolsonaro livre. Algo acaba de ser confirmado, vou mostrar aqui para você. Atenção, atenção, este não é um vídeo comum, não é só mais uma notícia política. E se você sair agora, você vai perder a maior virada e a maior notícia de todos os tempos. Algo muito, mas muito importante acaba de ser confirmado. Os bastidores de Brasília estão em pânico absoluto, telefonemas frenéticos, reuniões fechadas, silêncio estranho e uma informação que começa a vazar e foi aqui anunciada nos bastidores políticos e a mídia tradicional está tentando esconder. E isso muda todo o jogo político. Um milagre aconteceu, gente. Fontes próximas ao núcleo político estão falando sobre uma movimentação envolvendo Jair Bolsonaro, tá? Algo que surgiu agora e ela pode mudar completamente o cenário que parecia definitivo. Durante semanas, o sistema inteiro trabalhou com um único roteiro, mas algo saiu do controle. Documentos, bastidores, pressão externa e uma reviravolta que ninguém esperava. Olha só, Bolsonaro livre da prisão. Vou mostrar todos os detalhes para você aqui agora. O clima em Brasília é de desespero total e uma bomba acaba de surgir que piora tudo. Flávio Bolsonaro acaba de jogar gasolina no incêndio. Em uma movimentação considerada extremamente arriscada, Flávio Bolsonaro acaba de revelar uma informação que pegou todo mundo de surpresa. Algo que não deveria ter vindo a público agora, algo que, segundo analistas, quebra acordos silenciosos e expõe rachaduras profundas no sistema. Parlamentares em choque, ministros em alerta máximo e uma corrida desesperada para conter o estrago. A esquerda está desesperada com o que Flávio Bolsonaro acaba de revelar. O PT está desesperado e em pânico com as informações do Flávio Bolsonaro. Vou mostrar para vocês aqui nesse momento. E atenção, porque algo gravíssimo foi confirmado nos bastidores, tá? Informações de bastidores apontam que uma bomba envolvendo Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes teria vazado. Não é boato comum, não é fofoca de rede social, estamos falando de algo que já teria ultrapassado as fronteiras do Brasil. Fontes falam em pressão internacional crescente, embaixadas em alerta, observadores externos monitorando cada passo, e a palavra que começa a circular nos corredores do poder é assustadora. Intervenção. E não é qualquer intervenção, é intervenção internacional. Se isso avança, o Brasil entra em território nunca antes visto. E uma nova confirmação acaba de ser anunciada. E como se já não bastasse tudo isso, o Lula está desesperado, gente. Isso mesmo. O clima no Planalto mudou completamente nas últimas horas. O que era tranquilidade virou correria. O que era controle virou pânico estratégico. Uma decisão inesperada no Congresso muda o jogo agora. Lideranças governistas admitem nos bastidores que não contavam com esse cenário. E uma mudança urgente já está sendo discutida às pressas. O efeito dominó começou. Cabeças estão rolando. E esses fatos não estão isolados. Eles fazem parte de um mesmo movimento. Uma engrenagem gigantesca que começou a girar e agora ameaça engolir tudo e todos. Bolsonaro, Flávio, STF, Moraes, Congresso, Lula e pressão internacional. Tudo explodindo ao mesmo tempo. Vou mostrar aqui, ó. O deputado Gustavo Gayer acaba de revelar uma bomba e logo após o deputado Gayer falar, o Alan dos Santos vem trazendo outra revelação chocante e impactante. Preste muita atenção, já deixa aquele like abençoado e vamos ver aqui esta matéria
agora. Eu sei que nos últimos anos o brasileiro passou a ter trauma de ter esperança. O simples fato de começar a sentir esperança de que as coisas vão mudar já causava um receio, porque das últimas vezes que nós tivemos esperanças, a verdade é que o sistema foi mais forte. Bolsonaro foi preso, tiraram Lula da cadeia, colocaram ele na prisão, e todas as vezes que a gente achou que algo poderia mudar, na verdade eles iam lá e dobravam a aposta. Mas eu vejo que o cenário agora é bem diferente, tá? Hoje, na Globo News foi o dia inteiro batendo no STF. Chegaram a sugerir a possibilidade real de um impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Essa caminhada mudou um pouco essa questão da esperança. O povo brasileiro voltou a ter esperança sem medo, esperança convicta, e não aquela esperança onde a gente tinha, mas achava que não ia dar certo. Bom, nós estamos realmente diante de uma possibilidade do Bolsonaro voltar para a casa dele, ter prisão domiciliar. As últimas decisões do Alexandre de Moraes meio que deram essa mensagem subliminar de que há sim a possibilidade do Bolsonaro poder voltar para sua casa. E por quê? Quais foram essas mensagens? Bom, esse trecho aqui, a Sadi explica. Porque você está contando uma apuração sobre a nova aposta de Bolsonaro para ir para a prisão domiciliar. Exatamente, uma apuração do Rafael Moraes Moura, que eu completei hoje com algumas informações a mais, que é o seguinte, a defesa do Bolsonaro está achando que está vendo uma brecha ali para conseguir que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, ao ler na decisão do Alexandre de Moraes, que aceitou uma perícia, que fosse feita uma perícia pela Polícia Federal na situação de saúde do ex-presidente hoje na Papudinha. Ele tem, a gente sabe, tem coberto aí, ele tem crise de vômito, soluço, tem uma série de problemas decorrentes da facada, mas até então ele vinha sendo mantido primeiro na Polícia Federal e depois na Papudinha agora, e a luta aí da Michelle, toda essa manifestação do Nicolas é para que ele vá para a prisão domiciliar. E aí, pela primeira vez, o Alexandre de Moraes não só aceitou que fosse feita a perícia médica, como também admitiu que o médico do Bolsonaro, o Dr. Cláudio Birolini, seja assistente dessa perícia. Então, esse ponto é o que mais chama atenção. O médico do Bolsonaro poderá ser assistente dessa comissão de médicas da Polícia Federal que vai fazer esse laudo do Bolsonaro. Como é que vai ser? O Alexandre de Moraes mandou que a polícia tem um prazo de 10 dias para fazer essa perícia, esse prazo termina na semana que vem, e depois que a polícia apresentar, os peritos da Polícia Federal apresentarem o resultado, ainda o médico do Bolsonaro vai poder dar um parecer sobre a saúde dele. A leitura do bolsonarismo é de que isso é um avanço na relação com o próprio Alexandre de Moraes, depois, inclusive, que a Michelle procurou os ministros do Supremo pessoalmente, numa atitude que deu até um ruído ali com os filhos do Bolsonaro, que acham que isso foi uma atitude que não deveria ser tomada, procurar o ministro para fazer um pedido, na verdade, para eles esse já deveria ter sido a decisão. Aí começa uma questão político-ideológica de guerra com o Supremo, mas a Michelle resolveu ser pragmática, o Tarcísio de Freitas também entrou em contato com ministros, então rolou uma força-tarefa de bastidores que, na interpretação deles, levou a essa decisão do Alexandre. Então, eles acham que tem uma brecha aí, estão esperando que em fevereiro algum avanço seja dado nessa situação do Bolsonaro. Ao pedir um laudo médico, onde os médicos farão uma análise e depois o médico do Bolsonaro também poderá ser ouvido, é uma mensagem de que, olha, beleza, vamos ver se isso é real mesmo, porque é como se antes a decisão tivesse sido na vingança, era só decisão vingativa. Agora parece que ele está dando sinais de que a decisão vai ser técnica. Alexandre de Moraes dando uma decisão técnica. Para tudo tem uma primeira vez, né? E se for verdade isso, eu acredito que o Bolsonaro poderá estar na sua casa nas próximas semanas. O prazo dos 10 dias acaba na semana que vem, mas se tudo der certo, eu acredito que na próxima semana ele já pode estar em casa. E aí vem a caminhada para reforçar um pouco mais isso. Vem o desgaste da Suprema Corte por conta dos escândalos do Banco Master. Eu não sei, é tanta coisa acontecendo de forma concomitante, parece que Deus realmente voltou a olhar para o Brasil e falou assim, não, peraí, vamos reorganizar a casa. Se for verdade,
Não importa quem seja o responsável por isso. Assim, se foi Michele, Tarcísio, se foi a caminhada, se foi o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio também trabalhou muito com articulação, tem conversado com o Alcolumbre durante muito tempo para poder tornar isso possível. O importante é que o Bolsonaro volte para a casa dele. Isso é o primeiro passo para a gente começar a voltar para um mínimo de normalidade, sanidade no nosso país. Então vamos agora orar para que o Bolsonaro possa voltar para sua casa e de lá ele possa ajudar a coordenar esse ano de eleição, que é um ano onde a gente vai virar a página. Bolsonaro preso sem poder comunicar com ninguém do PL é justamente o que a esquerda quer. Bolsonaro em casa, podendo comunicar, dar ordens, orientações, isso fortalece a direita de uma maneira que você não tem nem capacidade de entender. Os direcionamentos dele nos estados, ele se torna um player muito mais forte. E aí a nossa maioria no Senado se torna muito mais possível, muito mais resgatar o Brasil. Eu estou começando a sonhar de novo, estou começando a ter esperança daquele jeito que eu não sentia há muito tempo. Eu não sei se é por causa da caminhada que eu acabei de voltar, mas o coração agora bate com mais fervor na certeza de que a vitória será nossa. Meus irmãos, olha aí, informações Mas antes, sobre o Bolsonaro Luxo... agora, nesse momento, a gente está acompanhando informações sobre o Bolsonaro, sobre a liberdade do Bolsonaro, e agora na tela o Alan dos Santos, que vai falar para nós algo bombástico aqui, viu? Você que está acompanhando, deixe seu comentário sobre o que você ouviu até agora, o que você viu até agora, e vamos ver aqui, ó, a bomba do Alan dos Santos. Presta atenção aqui, ó. Você que tá dormindo aí, rapidão, dá uma chacoalhada no rosto. O desespero desses caras é esse. No início do ano, nós noticiamos que o Alexandre de Moraes estava querendo fazer conluio com governadores para poder colocar os coleguinhas dele com o Senado. Ou seja, Alexandre de Moraes se protegendo. Aí o desespero bateu mesmo, bateu. Quando o Gilmar Mendes falou o quê? Ah, não, mas não é mais o Senado que julga impeachment, não. Agora é PGR. PGR de cu é Gilmar. Aqui, ó, pra você, ó. Vá a merda. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O que é o fato caminhada? Tá? O povo, vendo os políticos em recesso, reclamaram. Os políticos gravaram vídeo. Flávio pediu pra parar de reclamar. Gaia pediu pra parar de reclamar. Os políticos sentindo a pressão, Nicolas foi lá e tomou a iniciativa de sair caminhando. Que pressão é essa? O povo tá refém de narcotraficante, terrorista, crimes que deveriam levar a pessoa imediatamente para a cadeia, que nem sequer são julgados. Quando a prova chega no juiz, o juiz fala, me dá aqui essa prova, tira da mão da polícia, joga debaixo. Mais e mais provas aparecem, ninguém é punido, só é punido o cara que está lá trabalhando. O povo está desesperado. Risco de fraude eleitoral de novo. As pessoas desanimadas, entristecidas, com medo de fazer manifestação, com medo de gritar, eu quero meu país de volta, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí acontece esse evento. Esse é o fato. As pessoas vendo o Bolsonaro sendo torturado, sequestrado, as vítimas do 8 de janeiro torturadas, as pessoas com exílio forçado que estão sob tortura psicológica, ainda com medo. Tem várias pessoas que estão no exílio com medo de dar entrevista, falar alguma coisa. Por quê? O parente pode sofrer retaliação. O parente pode perder o risco, a liberdade de ir e vir, de viajar. As pessoas com receio de fazer manifestação. E aí rompeu-se o grito. Chega! Basta! Isso foi a caminhada. E daqui em diante a gente precisa levar cada vez mais a sério esse basta. Como eu falei, o pós. Qual é o pós? Eles querem impedir o crescimento dos políticos no Senado. Eu não sei se o pessoal sabe em casa. Quantos senadores você precisa para eleger um presidente da Câmara? A mais? A maioria é simples, né? 41. Maioria simples. 41. Maioria absoluta, né? É a maioria absoluta. E vamos fazer rápido aqui um cálculo de padaria? Vamos fazer? Beleza? Quantos senadores são eleitos agora? São 54. 54 senadores. 2/3. 2/3. É a parte mais gritante. Porque antes, na última eleição de 2022, nós tivemos 1/3 sendo renovado, certo? Isso. 20. Agora, são 2/3. E a gente tem aí a possibilidade de colocar aí
por baixo, 30. Estou exagerando, Ramage? Não, pelos cálculos ali, é por isso que o STF está fazendo tanta pressão, tanta perseguição nos parlamentares para que não se eleja, tirar do pleito os candidatos efetivamente de direita, como a gente tem falado aqui, para senador. Porque a chance é muito grande de nós termos, juntando os que já estão lá, que são de direita, mais de 41 senadores. E a tentativa é chegar aos 54, é um número mais difícil, 2/3. Para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, para se abrir o processo de impeachment, 41 assinaturas, já conseguimos, porque vai angariando assinaturas das pessoas que também não aguentam mais. Para impeachment efetivamente, precisa de 54. Então, está tendo até uma proposta agora para se colocar aqui para impeachment o ministro do Supremo precisa de 54 votos. Então, por que também o outro número, o quórum, para se escolher ministro do Supremo só precisa de 41 e não 54 também, que vai tornar muito mais difícil. E Essa é uma outra discussão, é uma discussão para esse ano agora. Mas a certeza é que, por isso que nós temos que, todos nós, cobrar, verificar a lisura das eleições, proteger quem é efetivamente de direita, que vai estar lá no Senado Federal, se colocando de direita, que vai ter muito urubu aí se fazendo embusteiro, se fazendo de direita, porque que não vota no impeachment do Alexandre de Moraes. A primeira pergunta a ser feita para a pessoa que vai se candidatar dizendo de ser de direita para o Senado Federal, para uma das vagas em todos os estados, o senhor vai votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes? O senhor vai votar pelo impeachment do Dias Toffoli? Isso não é uma pergunta incriminatória, não. Essa é uma pergunta para se abrir um procedimento para fiscalizar, porque todos os fatos que estão aí mostram que eles cometem ilícitos, que eles vão contra a legislação e a Constituição. Então, é mais do que plausível que se pergunte, vai, essa é a coisa mais importante. Ah, não sei, essa coisa é mais importante. Por quê? Porque o STF está acabando com o Brasil. Então, tenha certeza, o que o Alan está trazendo é uma realidade. Nós temos grandes chances de fazer maioria no Senado pela primeira vez. E aí vamos eleger um presidente do Senado com isso, de direita. E tem um númerozinho que o pessoal, às vezes... Eu queria que o Ramage explicasse, Marcos, desculpa interromper. Claro, por favor. Porque o Ramage, como, para mim, não é ex-deputado. Né? Ele continua sendo deputado, já falei. Deu na telha, eu criei uma porra de um congresso paralelo. Para mim, o Ramage é o presidente dessa porra toda. O Eduardo também, né? Eduardo. Enfim, Ludmilla é ministra do STF. Eu vou criar uma porra de uma outra república. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Brincadeira não, hein? Mas aqui, Ramage, explica para o pessoal o que significa ter presidente do Senado e se ele é presidente do Congresso também. Para o pessoal poder entender o que é você ter um número maior de deputados e você também ter um número maior de senadores que leve ao presidente do Senado. Explica para o pessoal o desespero do sistema, nesse exato momento, STF mais PT, né, Centrão mais PT, entenda dessa maneira. Qual é o desespero deles da possibilidade de ter um presidente do Senado que, de fato, venha por meio dos novos senadores que possam ser inseridos, somados aos outros senadores que já estão lá, que são de direita. Por exemplo, Magno Malta, Rogério Marinho e tantos outros. Explica para o pessoal o que significa, de fato, ter presidência do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Se eu estiver equivocado, pode me corrigir, por favor. Primeiro, né? É ótimo, Alan, a oportunidade. Primeiro, né? E falar que em 2023 nós teríamos um Congresso essencialmente conservador. Isso foi uma grande ilusão. A gente viu que realmente quem vota com a direita, quem está do lado da direita, que quer mudar o sistema para um melhor do Brasil, são poucos. Na Câmara, do próprio PL, que chegaram lá quase 100, 60 e poucos são realmente de direita. Então, no máximo 80, contando deputados que são de outros partidos, são de direita, no máximo 80, no meio de 513. E no Congresso Nacional, tem cada Câmara, a Câmara e o Senado, tem diversas comissões. Comissão de Segurança Pública, Constituição e Justiça, diversos. Nós aprovamos vários projetos, mas a questão é, os presidentes das casas, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados, eles têm controle da pauta, do que se leva ao plenário, e ficam ajudando muito mais o governo, e ficam na coleira com o STF pela pressão de crimes que já possam ter cometido, inclusive de familiares. Então, quem é que conseguiu ter essas maiorias? O centro jogando com a esquerda em muito lado. Então, elegeu o presidente das duas casas. Então, os presidentes das duas casas hoje, do Senado e da Câmara, são do centro.
não são de direita, estão ali sob pressão na coleira do STF e querendo trabalhar com o governo Lula, que é a máquina que dá o dinheiro para as emendas. Como ela estava colocando, se nós tivermos maioria nessas casas, hoje está mais fácil no Senado Federal. Se tivermos maioria no Senado Federal, nós vamos eleger o presidente do Senado Federal. Das duas casas, Câmara e Senado formam o Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado Federal. É o presidente do Senado que pauta impeachment de ministros do STF. O Senado Federal é a casa revisora. A Câmara produz as leis, em regra, e acaba no Senado para aprovar, modificar, voltar, mas do Senado é que se pauta. Quantas legislações estão travadas por benefício de segurança pública no Brasil? Aquela lei de maioridade penal para descer para 16 anos, foi aprovada, que é uma PEC, está parada no Senado Federal. Um exemplo. Essas de aumento de tributos, um presidente do Senado vai travar. Esses aumentos de tributos abusivos, o orçamento vai ser diferente, e ministros do Supremo Tribunal Federal impeachmentados. Não só isso, legislação que faça uma reforma do judiciário. Por isso é tão importante. Nós temos, sim, não é ilusão, a possibilidade de fazer, juntando os senadores, um terço que já estão lá, de 4 anos atrás, com mais 2 terços, fazer uma maioria acima de 41 senadores. Essa conta foi feita desde o começo. Por isso que o STF já está se blindando, perseguindo esses candidatos de direita. E mais, quem não se lembra há pouco tempo agora, que o Gilmar Mendes veio com uma decisão monocrática. Isso tem que mudar, tem projeto para acabar com essa totalidade. Tudo é feito por decisão monocrática, senta-se em cima e define o rumo do país. O Congresso Nacional votou nas 2 câmaras, vai lá um juiz, decisão que não foi eleito pelo povo, numa decisão, caça uma legislação do Congresso Nacional. Então, é muito importante essa eleição de senadores. Senadores que sejam verdadeiramente de direita, que vão fazer uma reforma do judiciário e promover impeachment de ministro supremo. Nós vamos... Meus irmãos, muita coisa acontecendo. Vai deixando seus comentários, inscreva-se no canal, ative o sino com todas as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. Deixa aquele like abençoado e fique ligado que a qualquer momento eu volto.